Você entra no Discord, você entra no seu servidor, vai pro canal de voz e procura aquele botão que você provavelmente já apertou centenas de vezes, transmitir. Só que dessa vez, ele não funciona. Não é bug, não é problema na sua internet, não é o seu computador. O Discord simplesmente retirou as transmissões ao vivo do Brasil. E isso aconteceu agora. Mas a pergunta mais importante não é simplesmente por que o Discord fez isso. A pergunta é por que o Discord foi obrigado a fazer isso. E principalmente, essa decisão vai realmente proteger os usuários? No dia 12 de agosto de 2026, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, determinou que o Discord suspendesse suas funcionalidades de transmissão no Brasil. A ordem estabelecia um prazo de 3 dias úteis para que a empresa demonstrasse o cumprimento de determinação. E havia uma ameaça pesada por trás disso. Multas que poderiam chegar a 50 milhões de reais por violação. O Discord acabou cumprindo e no dia 17 de agosto a mudança começou a atingir os usuários. Chamadas de vídeo desativadas, compartilhamento de tela desativado, transmissões ao vivo desativada. Mas não é o fim do Discord no Brasil ainda. Mensagens continuam funcionando, servidores continuam funcionando, canais de voz e chamadas por simplesmente voz, continuam funcionando. O que foi atingido foi justamente a parte de comunicação que envolve o compartilhamento de tela. Aqui começa a parte complicada. A decisão aconteceu durante uma investigação relacionada à proteção de crianças e adolescentes na internet. As autoridades investigam um caso envolvendo uma adolescente de 13 anos e uma rede de pessoas que, segundo as investigações, utilizava diferentes plataformas para atrair jovens, incentivar conteúdos extremamente perigosos e posteriormente compartilhar esse material como simplesmente algo a se orgulhar, O Discord apareceu dentro dessas investigações. Isso colocou uma questão gigantesca na mesa. O Discord possui mecanismos suficientes para impedir que menores sejam expostos a esse tipo de conteúdo? A ANPD entendeu que naquele momento a resposta não era nada satisfatória e decidiu suspender preventivamente as funcionalidades de vídeo. E existe um ponto muito importante aqui. Isso não significa que o Discord foi considerado responsável por tudo que aconteceu. Na verdade, a própria imprensa afirmou que o caso envolveu atividade criminosa e que tomou medidas contra o servidor envolvido. Então a gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o crime cometido por usuários e outra coisa é a responsabilidade da plataforma em impedir, detectar e resolver esse tipo de abuso. E é justamente nessa segunda parte que está a briga. O Discord não ficou simplesmente calado. A empresa afirmou que está colaborando com as autoridades e que está conversando com a NPD para encontrar uma solução que permita restaurar as funcionalidades. E existe uma defesa bastante razoável aqui, porque o Discord não é simplesmente um site de lives, ou no caso um aplicativo. Ele é utilizado para jogar, estudar, trabalhar, fazer reuniões. O Discord não simplesmente ficou calado. A empresa afirmou que está colaborando com as autoridades e que está conversando com a NPD para encontrar uma solução que permita voltar às funcionalidades. Mas existe uma defesa bastante razoável aqui, porque o Discord não é simplesmente um aplicativo de lives. Ele é utilizado para jogar, estudar, trabalhar, fazer reuniões, assistir apresentações, ajudar alguém remotamente, criar comunidades e simplesmente conversar. A própria documentação do Discord descreve que o Go Live, que é a parte das transmissões de tela, é uma ferramenta para transmitir aplicativos e compartilhar a tela inteira em chamadas, Ou seja, a ferramenta que pode ser utilizada de maneira criminosa também pode ser utilizada diariamente e é usada por milhões de pessoas para coisas completamente normais. E é um dos argumentos mais fortes contra essa suspensão, porque você está retirando uma ferramenta legítima de milhões de usuários para tentar impedir o abuso cometido por uma pequena parcela deles. É um comentário que eu vi. Se os carros estão dando problema, estão ocorrendo problemas por atropelamento, vamos banir os carros.
E a pior coisa que você poderia fazer. Agora vamos falar sobre o outro lado. Porque seria muito mais fácil fazer um vídeo dizendo o governo tá exagerando e o Discord é inocente. Mesmo que o governo realmente esteja exagerando e o... Não, o Discord não é tão inocente. Mas isso também seria bem desonesto, chegar e apontar o dedo e falar que isso tá errado. A responsabilidade de uma plataforma não termina quando alguém cria um servidor, né? Cria uma comunidade. A plataforma possui milhões de usuários, principalmente adolescentes. Ele precisa realmente ter uma segurança. E não é um problema exclusivo do Brasil. O próprio Discord mantém políticas específicas sobre segurança infantil, violência e outros tipos de conteúdos perigosos. E a plataforma também possui regras contra o uso de seus serviços. Então existe uma discussão muito maior acontecendo aqui. Até onde vai a responsabilidade de uma plataforma sobre aquilo que os próprios usuários fazem? Porque já teve muitos casos de pessoas que foram presas ou simplesmente foram detidas pela polícia depois de fazer algum problema no Discord. Um dos casos mais famosos é justamente o King do Discord, o cara que achava que ele estava protagonizando um anime de... sei lá, um anime estilo Death Note. Ele se achava o protagonista da própria história por simplesmente cometer crimes na internet. Mas ele acabou sendo solto, infelizmente. Segundo dados divulgados pela SaferNet e repercutidos pela imprensa, as denúncias relacionadas ao Discord cresceram 54% entre janeiro e julho de 2026. Foram registrados 406 casos nesse período e 264 no mesmo intervalo de 2025. Isso muda bastante a discussão, porque agora não estamos falando de apenas um caso isolado. Existe uma preocupação crescente sobre como determinados grupos utilizam a plataforma. E aqui aparece uma pergunta extremamente difícil. Se uma plataforma sabe que existe um risco recorrente, quanto ela precisa fazer para impedir que esse risco continue? Porque a gente não engloba somente o Discord nessa parte. Instagram, até mesmo Facebook, que é uma rede muito antiga, simplesmente estão um pouco se lixando do que acontece. Se você entrar no Facebook, vai ter vários anúncios de Telegram que nunca os anúncios de Telegram são uma coisa tranquila. É sempre expondo conteúdo adulto, expondo alguma coisa louca, expondo bet. E tipo, se a gente fazer isso... Se a gente não, né? Se o governo acabar fazendo isso com o Discord, eu não acho que vai acabar só no Discord. Eles vão tentar colocar uma rédea em tudo, tentar controlar a cabeça de todo mundo. E eu acho isso extremamente sem caráter, vamos dizer assim. Agora chegamos à parte que eu acho mais interessante, porque existem argumentos dos dois lados. O argumento a favor é que se a plataforma não consegue demonstrar mecanismo suficiente para proteção, uma suspensão preventiva pode pressionar a empresa a melhorar os sistemas. Uma maneira de dizer, vocês precisam resolver esse problema. E há uma lógica nisso. Se você possui uma ferramenta que permite transmissão em tempo real, e a ferramenta é utilizada para distribuir conteúdo extremamente perigoso, a segurança precisa ser prioridade. Mas agora o argumento contrário. O usuário comum não causou esse problema. O cara que usa o Discord para jogar Minecraft com os amigos não tem absolutamente nada a ver com uma rede criminosa. O estudante que compartilha a tela para fazer um trabalho, também não. O streamer que conversa com seus seguidores, muito menos. E mesmo assim, todos perderam a ferramenta. Esse é o principal ponto da crítica. Você resolve um problema de segurança sacrificando uma funcionalidade legítima que muita gente usa todo dia simplesmente pra... Olha, eu vou jogar aqui e eu vou transmitir pra você ver. Eu tenho computador e você não. Então eu vou transmitir o jogo que eu tô jogando pra gente conversar. Agora simplesmente não tem mais. Ainda existe um argumento que merece atenção. Quando uma plataforma fica mais restritiva, algumas pessoas simplesmente vão embora. E para usuários comuns isso pode significar
procurar outra ferramenta. Mas para pessoas que utilizam a internet para atividades criminosas, você acha que elas não vão fazer a mesma coisa? E isso cria uma situação extremamente complicada, porque talvez você consiga diminuir determinado comportamento dentro do Discord, mas ele simplesmente aparece em outro lugar. O próprio debate levantado após a decisão justamente precipitada em excluir o Go Live do Brasil acabou sendo a migração para ambientes menos regulados. E isso pode dificultar ainda mais a proteção. Então fica a pergunta: você está eliminando o problema? Ou simplesmente mudando o lugar onde ele acontece? Essa talvez seja a parte que todo mundo quer saber. Acabou o Go Live no Brasil? Não necessariamente. A suspensão atual é uma medida preventiva. E o próprio Discord afirmou que está dialogando com a NPD para encontrar uma solução que permita restaurar os recursos. A empresa também contestou a decisão que apresentou um pedido de reconsideração. Mas isso ainda não significa que o recurso morreu. O cenário pode mudar. O Discord pode apresentar novas medidas de segurança. A NPD pode reconsiderar a suspensão. A empresa pode recorrer ou novas exigências podem surgir. Por enquanto, o fato é que o brasileiro perdeu o acesso às transmissões e ao compartilhamento de tela. E essa é a pergunta que eu não quero responder por você. Porque existe uma coisa que precisa ficar clara. Proteger crianças na internet é necessário. E eu sei que eu tô falando uma coisa meio óbvia aqui, mas hoje em dia o óbvio tem que ser dito. Hoje em dia o óbvio está sendo cada vez mais deixado de lado e virando uma coisa que poucos estão fazendo. E é algo que precisa mudar. Isso não deveria ser controverso, mas infelizmente é. Mas também é necessário discutir como essa proteção é feita. Porque uma boa política não deveria simplesmente perguntar como poderemos bloquear essa ferramenta, assim como uma certa pessoa apontou e falou: a gente tem que tirar o Discord, esse é um problema. Ela deveria perguntar como podemos impedir o abuso sem destruir o uso legítimo da ferramenta. E essa diferença é gigantesca. O Discord nasceu como uma maneira simples de conversar com pessoas enquanto você jogava. Com o tempo, virou muito mais que isso. Virou comunidades, virou trabalho, virou amizade, estudo, entretenimento e para muita gente, virou praticamente uma segunda casa na internet. Agora, pela primeira vez, milhões de brasileiros estão descobrindo como é usar o Discord sem uma das funções que ajudaram a transformar a plataforma no que ela é hoje. O botão transmitir desapareceu, mas a discussão está apenas começando. Porque no final das contas, talvez a pergunta não seja: o Discord deveria ser banido? Talvez seja: o que uma plataforma precisa fazer para continuar aberta sem deixar de ser segura? E você, acha que a suspensão das transmissões foi necessária? Ou o Discord deveria ter recebido outra chance? Mas eu queria puxar um ponto muito importante aqui antes de terminar o vídeo. Existe uma coisa que vai muito além do Discord, e talvez seja a parte mais desconfortável dessa história. A nossa relação com a internet mudou. Hoje você pode abrir uma rede social e encontrar uma pessoa sofrendo, alguém sendo humilhado, uma briga, uma tragédia, uma pessoa em situação extrema, e poucos segundos depois aquilo já virou conteúdo, corte, meme, comentário, compartilhamento. E talvez o problema não seja apenas aquilo que as plataformas permitem. Talvez exista um problema na forma como nós consumimos essa coisa. Porque você vê uma situação absurda tantas vezes, ela começa a parecer normal. O sofrimento de uma pessoa vira entretenimento, a tragédia de alguém vira assunto para uma comunidade. E pior ainda, às vezes vira uma competição. Quem consegue fazer pior? Quem aguenta mais? Quem vai conseguir chocar mais? E isso é assustador, querendo ou não. Porque a tecnologia... Bom, eu vou trocar o que eu ia falar.
Porque tecnologia nenhuma consegue resolver completamente um problema que talvez existe no comportamento humano. E antes que alguém diga, mas isso é culpa da geração atual, não é tão simples assim. Toda geração teve seus problemas. A diferença é que nossa geração possui uma ferramenta que nenhuma geração anterior teve: a capacidade de assistir ao sofrimento de alguém em tempo real. E pior, a capacidade de participar dele. Você pode simplesmente estar do outro lado do país, do outro lado do mundo, e ainda assim fazer parte daquela situação. Pode incentivar, compartilhar, pode tentar denunciar, ou pode tentar ajudar, ou simplesmente assistir. E é justamente aí que entra a responsabilidade. Porque estar atrás de uma tela não transforma você em uma pessoa sem consequências. Ou pelo menos não deveria. Talvez seja por isso que essa história do Discord incomode tanto. Porque existe uma pergunta que vai muito além da plataforma. Em que momento nós deixamos de enxergar pessoas e começamos a enxergar apenas conteúdos? Uma transmissão não é apenas uma transmissão. Uma mensagem não é apenas uma mensagem. Do outro lado da tela existe alguém. E quando esquecemos disso, qualquer plataforma pode transformar em um lugar extremamente perigoso. Então, talvez a discussão não deva ser apenas o Discord deveria ser proibido. Talvez devêssemos perguntar: que tipo de internet nós estamos construindo? Porque plataforma pode mudar suas regras, governo pode criar suas leis, empresas podem desenvolver novos sistemas de segurança, mas se nós continuarmos tratando o sofrimento como entretenimento, nenhuma atualização vai ser suficiente. A tecnologia evoluiu, sim, evoluiu bastante. Agora a gente precisa decidir se a nossa humanidade evoluiu junto, ou a gente ainda só tá na mesmice.